Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Hoje é quarta-feira, dia de trajetória à literação, e depois de uma breve trajetória reflexiva a respeito da metáfora, nós encerramos o vídeo da semana passada com uma colocação em forma de questão, mas que na verdade indica uma coisa que nós queremos afirmar, que é a seguinte: toda palavra é uma metáfora. Então, para quem não assistiu ao vídeo da semana passada, o card vai aparecer aqui para vocês. E acompanhem para vocês entenderem da onde que nós partimos para chegar a essa questão, afirmação de que toda palavra é uma metáfora. Bom, nós vamos tentar delinear aqui com maiores detalhes essa afirmação. E a gente vai começar com algumas obviedades, né, para depois a gente ultrapassar esse terreno e operar em um campo um pouco mais profundo. Então eu quero começar dizendo que quando eu falo que toda palavra é uma metáfora, eu não estou aqui dizendo que toda palavra pode ser usada de forma metafórica. Afinal de contas, isso é muito óbvio, né? Eu quero dizer que toda palavra, independentemente do sentido literal ou metafórico que se faça dela, ela já é em si, por ser palavra, uma metáfora. Eu estou, na verdade, colocando em xeque a existência do que se chama significado literal. Mas nós vamos caminhar aí para poder aprofundar um pouco mais isso. Os estudos da metáfora apontam para uma evidência que parece lógica. Independentemente de considerar a metáfora uma figura de linguagem, uma figura de pensamento ou um produto discursivo, como nós já vimos, a metáfora lida com princípios de literalidade e figuratividade. Ou seja, para os estudos da metáfora, de maneira geral, existe nas palavras um sentido literal e outro sentido figurado, que estariam ou numa relação de substituição ou numa relação de diálogo, dependendo de como cada teoria aborda a questão da metáfora, né? Então é aquela coisa, quando se fala, esse homem é um leão, né? Um exemplo que eu já usei aqui em outro vídeo. Se é uma teoria de substituição, vai colocar que o significado de leão está substituindo o significado, o sentido de homem. Se é uma coisa de diálogo, da teoria discursiva, então o sentido de homem dialoga com o sentido de leão e acaba alterando, trazendo alterações para esses dois sentidos, enfim. Tá? Então é bastante importante a gente entender o que é essa questão da literalidade e do diálogo ou substituição de sentidos. Alguns estudos da metáfora questionam, não estou dizendo que, como eu, estão pondo em xeque, porque eu estou pondo em xeque. Mas alguns estudos questionam a literalidade das palavras. Eu vou citar aqui alguns pesquisadores e pensadores estudiosos da metáfora, só para vocês entenderem. Max Black, filósofo nascido no Azerbaijão, que a gente já citou aqui em outro vídeo, ele diz o seguinte: um enunciado metafórico não é um substituto para uma comparação formal ou qualquer outro tipo de enunciado literal, mas tem suas próprias capacidades e realizações distintas. Então percebam que ele está falando que um enunciado metafórico ele tem sua própria forma de lidar com a realidade. Então ele coloca aí em questão o seguinte: existe o enunciado literal que organiza, que opera a realidade de uma forma, e que o enunciado metafórico vai operar a realidade de uma outra forma, mas ambos vão fazer a mesma coisa. Então o Max Black está colocando aí em paralelo dois tipos de universos, da literalidade e da figuratividade, com a mesma função, que é o quê? Criar realidades a partir das experiências empíricas. Mas cada um
vai operar dentro do seu universo, seja o figurativo, seja o literal. O professor Luiz Antônio Marcucci, que a gente também já citou aqui, ele vai dizer o seguinte: ele diz, né, não há significado originário, mas sim origem de um significado. O que torna a definição de metáfora como transposição do significado de uma palavra totalmente inadequada. Então veja, para ele, não existe o significado original da palavra. Né? Uma palavra tem o seu sentido original e o seu sentido metafórico. Não. Ele vai falar em origem de significado, ou seja, ele vai dizer que aquilo que é considerado significado literal de uma palavra, na verdade, é um significado que tem uma origem histórica, cultural, enfim, dentro de um determinado campo referencial de experiências. E que o sentido metafórico vai operar no mesmo lugar. De uma outra forma, mas também no mesmo lugar. A professora Eronildes Moura, ela vai dizer o seguinte: a metáfora perde o seu sabor se parafraseada por uma tradução literal. Então percebam que o que a professora Eronildes está querendo dizer é que se a gente quiser traduzir uma metáfora por aquilo que se chama de sentido literal, não vai dar certo. Então veja, se a metáfora fosse só uma questão de substituição do sentido literal por um sentido metafórico, né? Quer dizer, se fosse possível traduzir a metáfora pelo seu sentido literal, ela não perderia o seu sabor, como diz a professora Eronildes, né? Que a metáfora perde o sabor se traduzida pela sua literalidade. Já a professora Paula Lens Costa Lima, ela vai dizer o seguinte: a chamada linguagem literal não só pode ter metáforas, como está repleta delas e de forma sistemática. Então percebam que esse questionamento que se coloca da literalidade das palavras, ela está no lugar do seguinte. Dá um exemplo. Se eu uso a palavra casa, a palavra casa, né, ela remete ao lugar onde eu moro, enfim, ao lugar onde alguém mora. Né? Mas se eu usar a mesma palavra numa frase, por exemplo, como quando você casa, percebam, a palavra mudou completamente de sentido, mudou de classe gramatical, inclusive. Só que eu ainda estou usando ela no seu chamado sentido literal. Por quê? Porque as palavras, elas são polissêmicas, né? Elas têm inúmeros sentidos, de maneira geral. Aí você vai dizer, não, mas nem toda palavra é polissêmica. Tudo bem, nem toda palavra é polissêmica. Mas o que é a polissemia da palavra? A polissemia da palavra é justamente isso. Você coloca o que o professor Luiz Antônio Marcucci vai dizer de origem de significado, né? É dado um significado para uma palavra, depois essa mesma palavra, por ser usada de outra forma, acaba adquirindo um outro significado, que também passa a ser um significado literal. Veja, percebam que aqui a gente está lidando com significado literal o tempo todo. Tá? Então, o que está colocado nesses estudos é que a metáfora é uma operação de ressignificação das experiências. Ou seja, quando alguém utiliza uma metáfora, quer, de alguma maneira, compartilhar as experiências e acredita que o uso literal da palavra pode não corresponder à plenitude dessa experiência. Então, constrói uma possibilidade diferente de significação através da metáfora. Então, percebam que a metáfora não é uma forma de simplesmente dizer uma experiência que poderia ser dito através da literalidade de outra forma. Ela é uma forma única de dizer a experiência. Então, vou citar de novo o professor Luiz Antônio Marcucci. Ele vai dizer assim: pode-se supor que nos fundamentos da metáfora estão bases da experiência empírica que a consciência acumulada reserva para elaborar estruturas e universos além da própria experiência. Então, a metáfora ela é uma criação de significados de uma experiência que a gente usa para que a gente possa dar
conta da plenitude da experiência quando a gente quer comunicar essa experiência a alguém. Mas aí vem a minha questão, barra afirmação. Não é exatamente isso que nós fazemos quando nós elaboramos qualquer discurso? As palavras não servem justamente para criar uma rede de significações que possa contemplar, no nosso processo comunicativo, a riqueza das experiências que a gente quer compartilhar? Então percebam que eu quero dizer assim, usar a palavra já é metaforizar uma experiência. Já é trazer, mesmo que a gente use no chamado sentido literal, o que a gente quer é justamente recriar a realidade da experiência que a gente viveu através do discurso. Então percebam que o princípio que rege o que se chama de construção de um enunciado metafórico é o mesmo princípio que rege a construção de qualquer enunciado, mesmo que a gente use as palavras no seu sentido literal. Isso sem contar no que eu já falei do significado polissêmico das palavras. Então, se uma mesma palavra admite vários sentidos literais, então essa coisa de literalidade e figuratividade cai por terra, porque o sentido é dado pelo contexto cultural, histórico, político, estético, enfim, pelo contexto referencial em que esse discurso é construído. Eu quero citar aqui um filósofo extremamente conhecido e que eu particularmente adoro, que é o Michel Foucault. E ele vai dizer num livro que ele escreveu chamado Isto Não É um Cachimbo, onde ele faz uma análise muito rica da obra do René Magritte, né, do pintor surrealista René Magritte. Ele tem uma obra chamada Isso Não É um Cachimbo. E o Michel Foucault vai fazer uma análise dessa obra num livro chamado Isso Não É um Cachimbo. E ele vai dizer nesse livro o seguinte: a volta da palavra reconhecida, da frase compreendida, os outros grafismos levantam voo, levando com eles a plenitude visível da forma, deixando apenas o desenrolar linear sucessivo do sentido. Então percebam que ele está colocando o sentido, ele coloca a forma como um voo, né? Como um voo. Ele vai nesse livro falar que toda palavra carrega a sua essência de desenho, né? Mas ele vai dizer que a forma levanta voo e o sentido é um desenrolar, ou seja, o sentido não é algo fixo. Então, se o sentido da palavra não é algo fixo, a gente não consegue falar em sentido literal, porque esse sentido está em constante transformação. Bom, muitas coisas aqui eu poderia dizer sobre esse assunto, mas eu vou deixar para a gente continuar na próxima semana. O que já deu para perceber é que a nossa afirmação sobre toda palavra é uma metáfora, agora, não parece tão absurda como poderia parecer antes, né? Na semana que vem, a gente vai, então, a partir dessa ideia de que toda palavra é uma metáfora, colocar essa afirmação no campo da pós-metáfora, tá? Porque se toda palavra é metáfora, então toda palavra opera num campo de metaforicidade. E é justamente nesse campo de metaforicidade que a gente vai dizer o que seria a pré-metáfora, a metáfora e a pós-metáfora, que é onde a gente quer chegar ao final dessa trajetória. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, enfim, visitem nosso blog, nossas redes sociais, ajudem a gente a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. E antes de acabar, eu quero dar uma informação. Nós publicamos ontem ou anteontem no nosso blog os números relacionados ao terceiro número da revista Fluxos, os números de textos que nós recebemos de cada uma das sessões do terceiro número da revista Fluxos. Mais uma vez a gente ficou muito contente com o resultado. Dá uma conferida lá no nosso blog para ver esse resultado.
E lembrando que no dia 22 de fevereiro a gente vai publicar quais são os textos que foram selecionados para a revista que vai sair em março. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.